Bom dia, meus queridos amigos. Eu abri o Evangelho no capítulo 5, que fala: bem-aventurados os aflitos. E no item 6, fala das causas anteriores das aflições. E diz assim: há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida. Há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir. Os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência. Os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aqueles que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente, nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmos, e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sobre todos os aspectos? Entretanto, num axioma da doutrina, diz que todo efeito tem uma causa. Essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela. Quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez. Se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nessa vida, o fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar, e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. O homem não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências das suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea. Se ele não espia hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando seu passado. A infelicidade que à primeira vista parece ser imerecida, tem, pois, sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Para as pessoas que não acreditam na pré-existência da alma, esses textos não teriam sentido. Mas nós vemos a maior parte das pessoas que falam que não acreditam na reencarnação dizerem: na outra vida eu quero ser tal coisa. É comum isso. Mas porque no fundo acredita que vai ter uma outra vida. Então, se nós estamos passando por dificuldades nessa vida, e, como diz o texto, uma criança que acabou de nascer já nasce com problemas físicos ou espirituais, qual foi o mal que ela fez nessa vida para merecer este defeito, este problema?
Então, se a causa não está nessa, consequentemente está em outra, porque Deus não criaria um ser devotado ao mal e, sem ter merecimento, receber um castigo. Então, se for analisar pelo lado da razão, nós sabemos que existem causas atuais de aflições, causas anteriores de aflições. E só entendendo a pré-existência da alma é que nós vamos entender todas essas coisas, essas anomalias que acontecem com crianças que nascem com tantos problemas. Da mesma forma, com crianças que nascem superdotadas. Então, dependendo de como a minha vida é hoje, será a minha vida amanhã. Se não for nessa vida, será em outra. Como diz o texto, o homem não é sempre punido na mesma existência. E que muitas vezes nós ficamos analisando, fulano é tão mal, faz tanto mal para os outros e ele está vivendo bem e não acontece nada e tem uma vida tranquila. É momentâneo. Porque Deus está dando uma oportunidade para cada um se melhorar. E quando essa oportunidade não é aproveitada, várias vezes até, ele volta numa existência para expiar esse passado delituoso. Para entender tudo isso, é só entendendo a reencarnação, a pré-existência da alma. Estudando os livros da doutrina, nós entendemos profundamente todos esses processos reencarnatórios, todos esses projetos reencarnatórios que temos a cumprir. Na sequência dos livros de André Luiz, que contam histórias do mundo espiritual, que André Luiz foi autorizado pelo plano espiritual, pelos espíritos superiores, a passar essas informações, e Emmanuel, passando para Chico Xavier escrever. E muitas vezes, algumas pessoas que não entendem falam que são histórias. Realmente contam histórias de espíritos que estão no plano, em determinados lugares das muitas moradas da casa do Pai, e vão elucidando as pessoas para os problemas pertinentes à vida do espírito do outro lado. E a oportunidade de voltar para recomeçar e a ter uma vida diferente e a resgatar os débitos dos quais aconteceu. E muitas vezes as pessoas falam que são histórias, mas a maneira como o plano espiritual permitiu ao Chico Xavier escrever histórias de vidas de espíritos que desencarnaram e que estão sofrendo, ele faz como se fossem parábolas. Porque quando conta, são histórias verdadeiras, como Jesus fez, ele contou histórias pertinentes à época que as pessoas entendiam aquelas histórias. São as histórias da época da humanidade. Todas as parábolas, ele conta as histórias que faziam eco no coração daquela forma que eles entendiam. E hoje, da forma que nós entendemos, depois de 2020 anos, com mais desenvolvimento cultural, intelectual e científico, nós entendemos através do raciocínio que determinados fatos e determinadas leis científicas são aplicadas nessas. E que nós podemos entender perfeitamente como é que as coisas acontecem, com mais clareza. É só abrir a mente, raciocinar a respeito dessas questões filosóficas que Kardec colocou na doutrina, que Chico Xavier passou para nós tão maravilhosamente, e que são histórias de espíritos que estão sofrendo em outras moradas da casa do Pai, e que é permitido que eles venham para a Terra nos trabalhos mediúnicos para serem atendidos,
para contar as suas histórias, e a prece e o comportamento e a atenção dos membros que fazem parte dos grupos mediúnicos ajudarem esses irmãos que vêm, são trazidos para receber um choque fluídico naquele momento e acordar para a vida espiritual. Então são essas as histórias, são histórias de nossos irmãos que desencarnaram. E todas as mensagens estão de dor ou de alegria que passam para nós. Portanto, se não quisermos entender dessa forma, vai ser muito difícil entender as causas anteriores das aflições. Então, peçamos a Deus, nosso Pai, ao nosso irmão Jesus e todos esses emissários do plano, que a nossa mente possa entender e se abrir para esse aprendizado, para essa doutrina reveladora, que faz com que entendamos todos os problemas que passamos hoje. Que eles, na sua infinita misericórdia, abençoem, protejam e amparem a todos nós, hoje e sempre, e assim seja. Virgínia Bonatti de Mello, Centro Espírita Verdade e Luz,